Torcedor, eu quero te fazer uma pergunta. Se caso Casares sofreu impeachment, ou Casares pode até renunciar, você acha que todos os problemas estão resolvidos com a saída do Casares? A minha opinião é não. A minha opinião ainda é que tem muita gente que tem que ir junto, porque tem uma turma ali que dominou São Paulo, está afundando São Paulo, e o Casares não só ele culpado, né? Então eu te faço essa pergunta. E aí, Vitão? Resolve o problema só tirar Casares? Casares renunciar, Casares sofreu impeachment? A torcida tem que virar o olho para dentro de campo e cobrar jogadores também? Porque agora nós podemos falar crise na instituição São Paulo, crise financeira, direitos de imagem atrasada, mas o jogador não está jogando nada. E eu tenho informações que tem jogador aí, informações dizendo que tem gente que não está gostando das atitudes do Crespo. Já não querem mais tão alegre com o Crespo, porque o Crespo expõe muita gente e expõe os problemas. E aí eu faço a pergunta para você: será que só a saída do Casares vai resolver? Você vê, né? Uma semana, um início de temporada, né? Onde poderia ser contratações, domingo tem clássico. A gente não está preocupado com futebol. Ninguém preocupado com futebol, só numa semana decisiva para o São Paulo Futebol Clube, que pode mudar o rumo do time, do clube ou a falência de vez. Você levantou um tema importante aí, que é o que eu venho pensando, sabe? Eu já abordo isso há muito tempo aqui nos vídeos do canal, que eu acho, vou ser sincero, a saída dos É Casares é necessária. necessária e é uma luz no fim do túnel, mas não é a salvação desse clube. E pode ser assim, dar uma mudança de perspectiva para o financeiro, do mercado do São Paulo, né? Porque hoje, como que você vai investir no São Paulo? Como você vai patrocinar o São Paulo? Com todos os escândalos que saem na mídia. Você vai associar a sua marca. Você vem jogar no São Paulo. Como que o São Paulo vai mudar o rumo sobre a gestão de Casares? Difícil, né? Então pode mudar esse âmbito das coisas aí, que pode ser a luz no fim do túnel. Porém, vamos ser sinceros, não é, o problema não é só o Casares, eu acho que não vai mudar muita coisa, porque o Aidar sofreu um impeachment, o Casares estava lá defendendo ele, e hoje o Casares é o presidente de São Paulo para sofrer o impeachment de novo. E a Dar tá Sim, defendendo e ele. o Aidar está defendendo. O Casares esteve na gestão do Leco, que aumentou a dívida do São Paulo. Sempre estiveram aí os mesmos caras, as mesmas pessoas. Mara Casares pediu afastamento do São Paulo quando teve o áudio lá escandaloso. Ela pediu afastamento, porque senão ela estaria até hoje no São Paulo. O Não, Douglas, só que eles pediram. quando. Não, eles pediram afastamento dos cargos, Só certo? que no outro dia estavam lá votando. E dando auxílio, Pra você né? ver. Consultivo. Então Douglas tá lá porque ele pediu afastamento. Mas quando tudo acabar, quando os panos esfriarem, vão voltarem pro clube. E aí tomarem o controle de algumas áreas do clube. Nada muda no São Paulo. Essa é a minha tristeza. E que eu abordo que, infelizmente, São Paulo tem que falir para sair da mão desse povo e realmente ir para a mão de alguém que queira o bem do São Paulo Futebol Clube. Porque quando você olha um conselho blindando um presidente onde o São Paulo é a vítima, não é Casares a vítima. O São Paulo Futebol Clube é a vítima. Sempre bom lembrar. E conselho, todo mundo que tá lá tentando blindar o presidente disso, É, do impeachment. é É uma algo vergonha. tenebroso, É uma é vergonha. vergonhoso. Então o Casares vai sair, mas o presidente do conselho será o mesmo amiguinho que é conivente. O Casares vai sair e vai assumir o seu vice-presidente, que rompeu com o Casares agora. Agora! Depois de 4, 5 anos. Então eu sou um idiota de achar que ninguém sabe o que acontece dentro do São Paulo Futebol Clube. Só o Casares é o culpado. Eu sou idiota. Eu sou Alice e vivo no País das Maravilhas. Acho que o mundo é assim. Cara, vamos acordar pra vida, né, cara? Esse é o problema. Vai sair o Casares, mas essa corja toda vai ficar lá, articulando.
Eu tava assistindo hoje Tropa de Elite 2, onde você vê, é fictício, mas é a realidade do Brasil, é a realidade de muitas coisas. É o sistema, irmão. Vai entrar o próximo lá, mesmo que ele não queira fazer tal coisa, ele vai ser obrigado a fazer, porque é o sistema. Então se criou um sistema tão grande dentro de São Paulo que eu acho que não tem mais solução. Essa é a minha opinião. Vai vir um salvador da pátria, mas o presidente do conselho é o mesmo, os consultivos é os mesmos, os conselheiros vitalícios são os mesmos. E quando assumir alguém de oposição, vai virar um inferno o clube. Igual virou o nosso rival aqui de Itaquera. Foi campeão, tudo, mas é uma crise política lá dentro. Vocês sabem. Aí, o que deu lá? Um ex-presidente investigado, mas não deu em nada. O outro que assumiu que era oposição, chegou lá, fez os mesmos trambicados, saiu, foi impeachmentado, responde, mas não vai dar em nada. Judicialmente, não vai ser preso, não vai acontecer nada. E é o que vai ser no São Paulo. Não vai dar em nada. Isso que é o problema. São Paulo é tomado, sequestrado, roubado e não vai dar em nada para eles. E a família fica bem. As famílias ficam bem. Sabe por quê? Cara, são várias coisas, você olha, porque a gente fez o pós-jogo, né, depois do vexame contra o Mirassol, eu fui assistir a matéria do Fantástico. O advogado do São Paulo está lá defendendo o Júlio Casares. Não está defendendo Não está defendendo o São Paulo. E como que eu acho? Como que eu vou ter fé que esse clube vai melhorar apenas com a saída do Casares? Quando muitos porta-vozes ficaram defendendo o Casares durante essa gestão também. A custo do quê? Apenas carinho, afeto pelo Casares? Não. Então vai saber porque o advogado dá uma entrevista, em vez de ser imparcial, está defendendo o Casares quando quem tem que ser defendido é o São Paulo. O conselho está lá dando entrevista, defendendo o presidente, enquanto tem que ser defendido o São Paulo. As articulações sendo feitas. Então, para mim, já deixei bem claro, o rebaixamento e o São Paulo ficar um bom tempo lá, já não é mais tanto pesadelo. É luz no fim do túnel. Porque quando não conseguirem mais mamar nas tetas do São Paulo, aí talvez eles entreguem o clube para quem quer o bem de São Paulo, né? Essa é a verdade. Então, lógico que eu quero o impeachment, essa coisa tem que sair. Mas quando você vê as notícias, vê a entrevista desses caras, chega a dar nojo. Nojo! E eu não sei como tem gente que ficou o mandato inteiro desse cara e teve gente que ficou lá do lado. Não, é um bom presidente, vamos ter calma, é uma boa gestão, é melhor, quem vai ser melhor? Aí, ó. Então é isso que me deixa desanimado com a situação do São Paulo e não sei se só na é importante a sexta-feira, é importante demais o São Paulo voltar a ter uma credibilidade e o torcedor voltar a sonhar. Mas o buraco é muito mais embaixo. E que Cruzeiro pode ser até pior, tá? Vai ser pior que o Cruzeiro. Na verdade, galera, é que a gente faz uma análise da seguinte forma. Quando você vê o próprio Leco nos bastidores dizendo assim, não pode ser, não pode receber o impeachment, senão a turma aqui. Não é a posição que ele tem. A turma aqui, que é ele, a idade, casar, a turma aqui vai ficar sem vai ficar faltando, vai ficar ruim. Olha só, os caras não estão preocupados com o São Paulo. Eu digo que o impeachment é mais do que necessário. Casares não tem que ser só impeachmentado, ele tem que ser expulso de São Paulo. Expulso. Mas junto com ele, tem que ser expulso Mara Casares, tem que ser expulso Douglas, tem que ser expulso Márcio Calamagno. Por quê? O áudio diz assim, todos ganharam, eu ganhei, você ganhou, nós ganhamos, todo mundo tá ganhando, mas tem que ser expulso. Expulso junto com o Casares. Só que a pergunta fica para nós, é essa a pergunta que eu quero te fazer, que eu fiz logo no início do vídeo. Casares é impeachment, Casares renuncia. Quem vem? O vice. Aí vão fazer uma nova eleição e vão pôr um novo presidente, seja da situação, seja da oposição. Como que ele vai governar? Vou falar. Como que ele vai
fazer sua gestão dentro do São Paulo se o sistema ainda está lá? Se Ives Grande está lá, essa turma, o Walter vai ser ainda presidente do Conselho Deliberativo, essa turma toda aí, que está uma luta, que já deviam ter afastado o Casares logo quando saiu a primeira denúncia, já tinha que ser afastado até sair tudo. Então é o seguinte, essa é a preocupação. Então assim, por quê? Por causa do sistema. Você acha que pode, no momento que não é hoje, numa democracia que se fala, você acha que pode ainda um estatuto dizer que para receber o impeachment tem que ser 75% dos votos? Não teria que ser 50 mais um? 50% mais um. Tá 50%, um decidiu, acabou. Não, tem que ser 75%. E tem que ter um monte de coisa. É um absurdo. O cara pode desviar, o cara pode roubar, o cara pode fazer tudo. Se não tiver 75%, ele não sai. E aí, se essa turma de 75% é junto dele, coligado e conivente com ele não sai, fica essa sujeira. Mas aí eu quero fazer a pergunta assim: Casares tem que sair, mas você acha que só ele saindo vai resolver? É como o Vitor falou, pode dar um ânimo, mas aí eu quero saber assim: São Paulo não tem diretor de futebol. Não tem, para mim não tem. Não tem um cara que vai lá e conversa com o jogador, um cara que blinda o técnico e o jogador. E os jogadores? Os jogadores vão ser cobrados todos, porque esses mesmos jogadores que jogaram com o Mirassol e perderam de 3-0 do Mirassol, perderam o ano passado os 2 jogos, 2-0 no Morumbi e 3-0 fora. 8 gols em 3 jogos, tomaram do Mirassol. 8 jogos. Esse Mirassol saiu 14 jogadores, só tinha 4, que era do ano passado. Olha só, entendeu? Para você ver. Só que esse time é o time que perdeu de 6-0 do Fluminense. É o time que foi. É o jogador que chegou lá e depois do jogo e disse assim, foi difícil, mas esse ano vai ser mais difícil ainda, precisamos da torcida. É o mesmo que quando ganhou a Copa do Brasil em 2023, diz assim, já estamos de férias. É o mesmo que fala assim, fora de casa a gente vê. Entendeu? Que você vê tudo isso. Tem um empresário que depois do jogo do Mirassol, que é empresário do seu Ferreirinha, empresário do seu Lucas Moura, que vai lá e dá uma nota atacando o Crespo. Foi o Crespo que ele atacou, que é um líder que está jogando isso, está jogando. Mas seu jogador não está jogando bosta nenhuma. Seu jogador não jogou nada. Então a gente precisa saber. Vai ter cobranças em cima do jogador, Casares saindo? Vai ter expulsão de um monte de gente? Ou a gente vai voltar, vai colocar um presidente, vai dar aquela passada de pano, sabe? É tipo assim, você pega uma casa velha, mas você não faz uma reforma. Você só pinta, ela fica bonita porque ela foi pintada. Mas as goteiras, as rachaduras, tudo continua. E é o que a gente quer saber. A saída só de Casares vai ser necessária ou você vai precisar expulsar um monte de gente? E você falou também sobre a entrevista do jogador ali pedindo o apoio do torcedor, né? Mas como que o torcedor tá cansado desse papinho? Mas ele furado, sempre apoiou. Tá cansado porque o torcedor sempre apoiou. O que mostra que os jogadores dentro de campo também, o torcedor tá cansado de apoiar e ver os jogadores não entregando o que tem que ser entregue. Corpo mole. Porque não é só o São Paulo que tá nessa situação. Tem rival pior e sendo campeão. Porque jogadores lá têm honra e corre pelo clube, independente de quem administra, independente das merdas extra-campo. O que a gente vê e duvida é que o São Paulo está sendo entregue e a torcida ainda está dando pano para que os jogadores tenham essa atitude. Não podemos cobrar dos jogadores, né? Olha a bagunça que é o externo. Então pede para não jogar. Domingo tem um clássico aqui em Itaquera. Vocês vão ser atropelados e o torcedor tem culpa porque vocês entram com o corpo mole? Né? O torcedor tem que ser apoiado. Eu tô vendo até essa convocação, né? O torcedor, não vamos esquecer, vamos apoiar na quinta, apoiar e cobrar na sexta, porque o São Paulo precisa de nós. Mas, cara, eu entendo totalmente o torcedor que tá cansado desse papinho, desse essa furada, esse ciclo vicioso. Todo ano é essa mesma coisa. Então, talvez o cara, igual o Chiquinho, está apelando pro radical. Não vira sócio, não vai no jogo, não compra produto, porque vê o seu dinheiro sendo mal utilizado e todo ano o mesmo discurso. É igual política do Brasil. Independente se é lado A, lado B, todo ano é o mesmo discurso. E nada muda, nada melhora.
Ah, tudo bem, você quer ir apoiar, o São Paulo precisa, ok, mas eu já vejo, se acontecer uma catástrofe que eu não quero, gente. Sinceramente, eu quero que o São Paulo, porra, renasça das cinzas ali, Casares sai, vem um presidente aí, consegue alguma coisa, aceita uma SAF, um investidor, faça um milagre. Eu quero isso, mas eu não acredito que vai acontecer. Porque o City bateu na porta de São Paulo Os e não caras. aceita. O grupo City, que transformou um Manchester desconhecido em campeão de tudo. O São Paulo não aceitou. Por que não aceitou? Por causa do sistema. Então não acredito que isso vai acontecer, sabe? Acho bem difícil. Então eu encaro como se vier rebaixamento, não que eu tô torcendo para isso, como talvez a salvação do São Paulo. A males que vem para o bem, né? Então, mas se você quer apoiar, vá que vá. Dá seu dinheiro para seja lá quem for. Se é para o São Paulo, se é para revendedores de ingresso, tudo bem, né? Mas aí entrou esse tema de novo, Chico. Não, vamos lá, aquelas convocações para ir pro jogo. Todo ano o mesmo discurso. O mesmo. Logo no começo da temporada. Você acha que eles vão se mover se todo mundo compra esse papinho e no final se salva? Então, tá complicada a situação. Eu sei que a gente aqui, pô, influência, seja lá criador de conteúdo, seja lá o que for, nós somos do São Paulo, temos uma certa relevância. Vim aqui falar com tanto desânimo. Mas essa é a verdade, parar de vender sonho. Não é E desânimo. realidade. Sabe que não é Eu desânimo? estou Não, desanimado. não estou falando, não é vender desânimo. Sabe o que acontece? É que eu acredito numa coisa assim. Eu acredito. Essa corja, Casares, com a sua turma, com a sua tropa, essa corja, ela fez o torcedor desanimar, o torcedor não acreditar em mais nada, e o torcedor não tem mais vontade. Ela fez isso. Por mais que o torcedor vai para o estádio quinta-feira, por mais que o torcedor vai, sabe, sempre querer apoiar, porque o Luciano não precisa pedir, que a torcida nunca abandonou o São Paulo, mas é uma torcida que olhou e desanimou, falou, não tem condições. Mais uma vez. Porque é mais um ano a mesma história, já vem de dois, é aquela mesma coisa, 2024, reforço, 2025, 2026 uma vergonha, você vê vários times aí, e você só vê, só que aí você fala, não tem dinheiro, mas você começa a ver dinheiro sair pelos ladrões aí. Então dá esse desânimo. Eu digo assim, a gente vai apoiar, a gente não vai desistir de ser São Paulino, a gente vai apoiar. Mas eu não vou aceitar esse papinho de, não, coitado dos jogadores, coitadinho dos jogadores, estão sem receber, coitado dos jogadores, e o problema é a diretoria. Não, a diretoria nós sabemos que tem problema, mas que os jogadores não podem fazer corpo mole. Não quer jogar, não joga. Fala, eu não quero jogar, você não é obrigado a jogar, você não está recebendo, mas se você vestir a camisa de São Paulo, entra dentro de campo e joga. Agora, eu não posso aceitar que o São Paulo perca do Mirassol, eu não posso aceitar que o São Paulo perca do São Bernardo, eu não posso perca do Corinthians, e a gente é rebaixado, aí coloca a culpa no Crespo, e essa turma que está sentada aí, não jogando bosta nenhuma, continua a mesma coisa. É a mesma coisa que eu falei ontem numa live. Aquilo que o Luiz Gustavo fez, maravilha, acendeu uma luz. Mas sabe o que eu quero? Não vai dar uma declaração daquela depois que você perdeu do Fluminense de 6-0. Faz o seguinte, ganha do Corinthians no Allianz, na Neoquímica, perdoa. Ganha do Corinthians na Neoquímica, aí vai lá no microfone e fala o seguinte, jogadores estão com o saco cheio, nós vamos dar o sangue dentro de campo, mas a diretoria tem que fazer a parte dela. Estamos sem receber, estamos sem isso, estamos naquilo, não tem comando. Não... Aí vocês falam, mas ganha. Agora, vim com declaração depois que você joga um corpo mole lá e toma uma goleada, aí é fácil, né? Então essa tem que ser a cobrança. Verdade, é isso. Então, é deprimente a situação do São Paulo. Eu falo que eu tô desanimado, mas tem sexta-feira, né? Começar pelo Casares, quem sabe. Eu acho que renuncia antes. Renuncia antes. Por quê? Ó, como que eu fiquei indignado hoje, eu até resolvi fazer esse vídeo. Pô, os caras, o conselho fazendo de tudo para blindar o Casares. Aí você vai lá, consegue uma liminar que, pô, pode voltar à distância, né? EAD, ter que ser tantos votos, porque quando é para ser conivente com eles, para aprovar o orçamento e tudo pode. Agora, para tirar um da laia, não pode. Aí você vê, os caras vai lá, o São Paulo vai recorrer de uma decisão dessa, liminar, para proteger o presidente. Quando você vê o advogado
do São Paulo no Fantástico falar que é normal o cara ter 1 milhão de dinheiro em casa, em vez de quanto poderia estar rendendo no CDB, né? 1 Uma milhão e grana meio em boa por casa. mês, né? Onde você faz depósitos para fugir da fiscalização, sistemáticos, 12 depósitos, 12, foram 12 vezes no banco, depositar um valor um pouquinho a menos, onde o COAF é notificado. E segundo informações da Embinha, não está correndo na mídia que o Bradesco, que é o banco, falou ao contrário do Casares. Então, e o banco negou. Você entendeu o que o Casares falou? Ah, não, o banco negou. Ele que veio e depositou, falou que era para a conta do São Paulo. Então você... Aí, não, aí você vê o advogado falar, é em bicho. Mas, pô, aí você vê dirigentes de outros clubes, ex-dirigentes de São Paulo em épocas anteriores. Mas, pô, quando eu tava lá, o bicho já era contabilizado. Aí agora não é contabilizado. Então, todas as enrolações, todas essas defesas que o São Paulo, vítima, está fazendo para defender o acusado, pô, me deixou muito revoltado, cara. Muito revoltado. E que me tira a esperança de dias melhores. Conselho Consultivo Aidar, que já foi impeachment, depois foi inocentado, é porque o Ministério vai para cima, dar o seu jeitinho. Vocês eram presidente da OAB. Você entendeu? Leco. Você vê esses caras tudo aí, cara. Ainda no meio, no ciclo do São Paulo. Difícil. Sabe quando que esses caras vão sair? Quando eles não estiverem mais aqui, né, terra, ou quando não tiver mais do que se ter o poder no São Paulo. Para que serve eu aqui no São Paulo? Nada, nada. No São Paulo não me entrai nada. Aí eles entregam o São Paulo para alguém que queira administrar. Enquanto isso, então é difícil, cara. Difícil uma situação dessa. E eu também sei os externos. Eu não sou Alice. Eu sei que muitas vezes o cara tem que fazer as coisas porque uma força maior da Faria Lima manda. E assim vai. Mas sexta-feira é dia cheque e cobrança, né? Com certeza. Se não tiver renúncia antes. Essa é a verdade. Tamo junto. Galera. É isso aí. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like, ativa o sininho, ajuda o canal a crescer. Lembrando, quinta-feira o São Paulo joga. E olha, 9h45 da noite. É palhaçado o negócio desse. 9h45 da noite, um jogo numa quinta-feira. São Paulo perdeu bastidores, perdeu tudo, né? É uma vergonha. Também vai cobrar o quê, né? E ó, vim falando nesse vídeo aqui, não é pra desanimar, mas é pra a cobrança continuar, ele já ser cobrança antes de acontecer o impeachment, se é que vai acontecer. Não, e eu sou dessa opinião. Se sofrer uma renúncia, eu sou a favor, porque eu vou estar lá. Vamos continuar fazendo protesto, porque aí não precisa protestar por impeachment. Aí é protesto para expulsão de Mara Casares, de Douglas Sherman, de Márcio Calamara, do Alten também, porque, sabe, de tirar a Rui Costa. O negócio tem que continuar a pressão para dizer para esses caras. Não acabou, não. Não acabou, não. Vocês que devolvam o São Paulo do que era. Fechou, tamo junto.